Bom dia, sexto ano, tudo bem? Olha, eu gostaria de estar falando com vocês que nós estamos retomando agora as aulas, tá? Nós já terminamos a nossa apostila, a última matéria, né? No último vídeo que eu deixei gravado, mas eu vou retomar alguns termos que são importantes, tá? Então eu gostaria de pedir que vocês fossem lá na página 38, no módulo 5, que fala sobre construção das orações, tá? Lá na página 39 já tem exemplo e tá a explicação um pouquinho mais ampla já para vocês. O que seria essa construção das orações? Seria a organização das palavras nas orações. Como assim? Como é feita essa organização? Essa organização é feita através do sintagma nominal e verbal. Lembrando um pouquinho aí o que é sintagma nominal e verbal. Sintagma nominal, ele é formado por substantivo mais artigo, tá? E o verbal, naturalmente, pelo verbo. Então, nessa frase aqui, se nós formos analisar, nós temos assim: a chuva transbordou os rios. Primeira parte, a chuva, eu tenho um artigo mais um substantivo, trata-se de um sintagma nominal. Transbordou, eu tenho verbo, então trata-se de um sintagma verbal, tá? E depois, os rios, novamente eu tenho artigo mais substantivo. Então, quando eu tenho artigo mais substantivo, eu vou ter o sintagma nominal. Por quê? Porque está tratando de nome, eu não estou falando de verbo, tá? Então, aí depois, quando eu tiver o verbo, eu vou estar falando de sintagma verbal. Então, em uma frase só, eu tenho sintagma nominal e sintagma verbal, ok? Bom, então continuando, o sintagma nominal, pessoal, vocês vão ver aí na apostila de vocês, que sintagma nominal vai sempre se referir ao nome. O nome vai ser o quê? Um substantivo ou adjetivo, tá? E ele vai vir acompanhado do artigo, o menino, a menina, tá? O garoto, a mesa, sempre acompanhado de um substantivo, de um artigo. Já no sintagma verbal, nós temos verbo. Sintagma verbal, nós temos quem? Verbo, tá? O que é importante vocês saberem aí é que o verbo, ele traz para nós o que? Ação. Vamos ver se tá pegando. Ah, essa verde não tá pegando. Traz para nós ação ou estado. Ação ou estado, tá? E aí aqui, no sintagma nominal, nós temos o nome, que vai ser o substantivo ou adjetivo. Só pra gente dar uma relembrada aí. Agora eu gostaria de pedir para vocês irem na página 40. Na página 40, nós temos aí a explicação sobre o substantivo, tá? O substantivo é a classe que nomeia os seres, objetos reais ou imaginários, né? Então nós temos lobisomem, amor, saudade, lousa, lápis, borracha, tudo que dá nome aos seres. Depois eu tenho o artigo, né? O artigo nós temos os definidos, que são, vamos lá, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas, tá? Então eu uso o ou a quando eu estou falando no singular, os, as no plural. A mesma coisa acontece com os indefinidos, tá? Depois dos artigos, nós vamos ter aí verbo, tá? O verbo é a classe de palavras que indicam, igual eu já falei para vocês aqui, ação ou estado. Porque nós temos os verbos de ligação também, tá? Então agora nos verbos nós vamos retomar um pouquinho aí dos tempos verbais. Bom, pessoal, então presente, passado e futuro. Esse passado que nós também chamamos de pretérito, tá? Pretérito. Então, uma frase que tem aí na apostila mesmo. Eu estudo muito.
Eu estudo, é algo que eu faço agora, estou fazendo agora. Eu estudo muito, tá? Depois nós temos aí um exemplo de passado. A chuva derrubou as pontes. Olha o verbo aí, derrubou é algo que já aconteceu, tá? Agora nós teremos aí no futuro, eu sei que me molharei. Ou vou colocar mais fácil assim, né? Vamos lá, eu sei que me molharei. Olha só pela terminação do verbo, nós conseguimos encontrar aí também a que tempo ele pertence. Estudo, eu estudo. Está acontecendo agora. Passado, a chuva derrubou. É algo que já aconteceu, que já foi. Futuro, eu sei que me molharei. Então, isso já aconteceu? Não. Eu estou citando algo que ainda irá acontecer. Então aqui a gente já relembrou aí um pouquinho dos tempos verbais. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que através da terminação do verbo, nós conseguimos encontrar também as pessoas do tempo verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Então, por exemplo, se eu dissesse aqui, estudam agora, em vez de eu estudo agora. Estudam. Quem estudam? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Estudam, eu vou usar eles. Então, através da terminação verbal, nós conseguimos encontrar também as pessoas a quem nós estamos nos referindo, tá? Então, nós sabemos que nós temos eu, na conjugação de verbo, nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas, tá? Eles ou elas. Lembrando que o que eu vivo falando para vocês, a gente falou muito isso na sala de aula, que nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Depois nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, se nós soubermos essa aqui, ó, essa conjugação, que quando a gente vai fazer a conjugação, as pessoas do tempo verbal, fica mais fácil para nós identificarmos se esse verbo está no passado, presente, futuro, a quem está se referindo, tá? A que pessoa verbal está se referindo. Porque aqui nós temos quem? Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? O que nós precisamos saber é a posição desses pronomes aqui. Primeira pessoa, então eu estudo. Segunda pessoa, tu estudas, eu estou me referindo a outra pessoa. Ele estuda, tá? Então, se eu estiver em um diálogo, né? Eu e tu estamos conversando a respeito de quem? A respeito dele, que é essa terceira pessoa aí, tá bom? Pessoal, nós vamos agora lá para a página 43, tá? Na página 43 vai falar sobre as orações coordenadas, sobre o uso da vírgula, né, nas orações. Por que nós estamos falando de orações? Porque nesta frase aqui, se fosse só uma frase, nós não teríamos verbo, tá? Mas como nós temos, olha só, Carlos andou de bicicleta, jogou bola, fez natação. Então nós temos verbos, então se trata de uma oração, tá? Nas orações coordenadas, elas são separadas por vírgulas. E elas são orações independentes. Lembram que eu disse para vocês que oração independente é quando uma não necessita da outra para ter sentido. O que seria isso? Carlos andou de bicicleta. Se eu parasse por aqui e colocasse um ponto final, não daria para entender? Daria.
jogou bola, eu sei o que é jogar bolas, né? Eu poderia colocar só uma oração aí, e fez natação. Mas eu uni essas orações através do quê? Através da vírgula, tá? Cada hora que eu ia começar uma nova oração, eu usava a vírgula. Eu não posso também colocar Carlos andou de bicicleta, jogou bola, fez natação. Tudo junto. Eu uso a vírgula para separar esse período. Por que esse período é chamado de período composto? Porque eu tenho mais de uma oração. Aqui eu tenho a minha primeira, Carlos andou de bicicleta, primeira oração. Jogou bola, segunda oração. Fez natação, terceira oração. 3 orações, 3 verbos, ok? E sabendo que quando a gente usa a vírgula, o último termo, ele pode vir aí precedido da letra E. Eu poderia muito bem ter colocado E fez natação. Eu só posso usar o E diante do último termo a ser colocado aí na oração, da última palavra, tá? Diante da última oração, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho aí também sobre ortografar. Eu vou só apagar a lousa e eu já volto a falar com vocês, tá bom? Pessoal, agora na página 44, nós vamos ver o ortografar. Vamos lá também relembrar o que foi visto nesse ortografar na página 44, tá? Então, na página 44, nós vamos falar sobre verbo e substantivo. Para que serve o ortografar? O ortografar nos ajuda a compreender como as palavras são escritas, por que as palavras são escritas de determinada forma. Porque o ortografar trabalha a ortografia da palavra, a palavra correta, tá? Então, nós temos assim, ó, na língua portuguesa existem substantivos formados a partir de verbos. Eu tenho substantivo a partir de um verbo, dando nome à ação que indicam. Para esses casos, há algumas regras que ajudam a descobrir aí a ortografia da palavra. Então, eu tenho assim, a partir dos verbos terminados em ender, verter e pelir, formam-se substantivos com S na última sílaba. Então, vocês vão ver o exemplo aí. Nós temos, por exemplo, o verbo suspender. Igual está dizendo na regrinha, é terminado em ender. Qual seria o substantivo para o verbo suspender? Substantivo, suspensão. Olha a regrinha se cumprindo aí. Verbo terminado em ender, tá? Substantivo terminado com S na última sílaba, ok? Mais uma palavrinha que nós temos aí, inverter. Inverter. A regrinha não diz o verbo terminado em erter. Nós temos então um substantivo que deriva dele, que vai ser inversão. Pode acontecer ao contrário, Tati? Pode. Pode acontecer ao contrário. Eu tenho um substantivo e retirar desse substantivo o quê? Um verbo. Igual o exercício que vocês fizeram na outra página, que pedia isso, né? Daquele substantivo, encontre um verbo. Então, vamos lá no exercício de número 2 que vocês fizeram. Então, nós temos assim, o substantivo agressão. Qual é o verbo que eu posso aí encontrar derivado do substantivo agressão? O verbo agredir, tá? Agredir. Aí eu tenho o verbo, por exemplo, o substantivo divisão. Divisão. Divisão vai vir aí, eu vou encontrar um verbo derivado de divisão. Qual seria o verbo derivado de divisão? Dividir. Tá? Então, nós podemos encontrar derivados com um substantivo que deriva do verbo, tá? E o verbo que deriva do substantivo. Igual a gente fez aí nesse ortografar, tá bom? Então, eu gostaria de falar com vocês outra coisa. Conforme eu for revendo, eu vou passar exercícios na plataforma, tá? Vou deixar exercícios lá no Maestro para vocês realizarem. Dessa aula de hoje, da aula de amanhã, tá? Então vocês vêm aí, revêem a aula, quantas vezes for preciso,
Mas no horário da nossa aula, né, que se eu não estiver enganada é a terceira e quarta aula, no horário da nossa aula eu vou estar online com vocês no WhatsApp. Precisando de tirar qualquer dúvida, tá? A respeito da aula ou a respeito do exercício, vou só chamar, tá? Outra coisa, gostaria de pontuar com vocês o seguinte, eu pedi para ler o livro, lembra? Né? O Pipe Meia Longa, acredito que a maioria já leu. Então, aqueles que não terminaram de ler, eu gostaria de pedir para vocês que terminassem a leitura, porque nós vamos fazer uma provinha. Ainda não marquei o dia certinho, mas com certeza será aí nas próximas semanas, tá? Eu vou fazer uma provinha, talvez eu peça para vocês retirarem, os pais de vocês retirarem na escola, tá bom? E levar para casa para fazer essa provinha, mas eu vou fazer, cobrar esse livro aí, através de uma atividade, tá bom? Fazer uma atividade que vale ponto para vocês também. Porque nós fizemos a mensal, né, que valia 7 pontos, e a prova do livro ela vale 3 pontos, tá? Então eu vou mandar para vocês pra gente completar aí essa nota, tá? Por isso que nós precisamos fazer a provinha do livro, ok? Foi um prazer falar com vocês novamente. Precisando é só chamar pelo WhatsApp. Ok? Um beijo, até mais!